A história começa em Londres, aparentemente normal, mas algo está profundamente errado. Pelas câmeras de segurança, vemos ataques brutais acontecendo por toda a cidade. Brigas nas ruas, espancamentos, atropelamentos e pessoas sendo atacadas sem motivo nenhum. É como se a violência de repente tomasse conta das pessoas de um dia para o outro. A cena corta e nos é mostrado uma delegacia. 2 homens assistem às gravações. Eles não são policiais, na verdade, são cientistas. Rohan, o mais velho, e Clive, o mais novo. Quando perguntam o motivo da visita, Clive explica que estavam tentando isolar as substâncias da fúria humana para um possível inibidor de agressividade. Tipo uma vacina que impedisse esses surtos. Depois disso, eles conseguem como se fosse uma autorização para seus estudos, e Rohan dizia que deveriam voltar para Cambridge e assim discutir os próximos passos. E no Cambridge, Clive e Rohan têm uma discussão severa. O Clive insiste que os testes deveriam ser feitos em humanos, porque não tem maneira melhor de ver os resultados e catalogar. Mas o Clive contesta, falando, não, você tá louco? A gente tem que testar em chimpanzés, mas ainda assim primeiramente iriam testar em um humano, porque Rohan acredita que deveriam testar em uma coisa com raiva de verdade. E a cobaia nada mais é do que um criminoso violento das ruas de Londres. Aí o Clive ficava falando, mano, isso aqui vai dar merda, cara. O Clive ficava putaço. E o Clive não é santo, porque ele é meio alcoólatra e ele tem uns certos surtos de raiva de vez em quando. E o Clive tem grande participação nesse experimento, então ele tem um pouco de culpa. Mais tarde naquela noite, o Clive tinha se isolado para beber um pouco e não ver toda aquela merda. Só que do nada ele escuta um grito. Ele vai correndo pro laboratório e ali ele presencia que o inibidor de raiva deu totalmente errado no humano. O sujeito se debate e consegue se libertar. É possível ver que suas pupilas estão dilatadas e o maluco está incontrolavelmente raivoso. O cara se levanta e se mostrava putaço por ter sido feito de rato de laboratório, ameaçando partir pra cima do Clive. Mas então de repente, o Rohan se levanta e leva o maluco de Vasco com um extintor de incêndio. Aí nessa cena de assassino slasher, o Rohan falava, você tava certo, a gente devia ter testado em chimpanzés. O Clive ficava desesperado falando, mano, o que você fez? Mas o Rohan friamente respondia, relaxa, estamos sozinhos, ninguém precisa saber. Nosso trabalho é mais importante que a vida de um vândalo. Mas e se formos pegos? Você matou um homem? Correção, nós matamos um homem. Agora me ajuda a sumir com o corpo dele e a gente esquece isso. E naquela mesma noite faziam exatamente isso. Após isso, o Clive desesperado ficava tipo, mano, e agora o que a gente faz, velho? O que a gente vai falar pros seus amigos da polícia, hã? A gente fala que ele escapou. Simples assim. Simples assim? Ninguém vai sentir falta dele. E pronto, é assim que resolvem a situação. No dia seguinte, estão de volta à pesquisa, e eles estavam discutindo sobre o que deu errado nisso. Por que só injetar o inibidor deu totalmente errado? Aí eles começam a pensar numa solução, porque o inibidor de raiva tem que ser disseminado no sistema nervoso, e o que faria isso perfeitamente? Um vírus. Então eles pensam primeiramente no vírus da gripe. Isso foi o que Clive sugeriu, mas Rohan tem uma ideia melhor. Simplesmente a ebola. Então beleza, assim como foi no projeto inicial, um chimpanzé foi selecionado para ser a cobaia e imediatamente já preparam o inibidor. Logo, o experimento é iniciado e aparentemente tava tudo certo. O Rohan até falava, caramba, e sim mano, deu certo. Só que o Clive falava, tanto faz. Totalmente desanimado com o projeto. 2 semanas se passam e alguma coisa parecia piorar. Rohan é informado que o inibidor de alguma forma sofreu uma mutação. Ele se combinou com o genoma da ebola e criou algo completamente novo. Aí o Clive, que já estava de saco cheio, falava, nossa, meus parabéns, você criou o vírus da raiva. Aí do nada o Rohan parte pra cima do Clive e o Clive dá um socão na cara do velho. E aí ele dava no pé, falando que não queria mais saber dessa coisa, que não queria mais se envolver, não queria mais saber de nada. E por fim, se demitia. E aí, dias depois, tomado pela culpa, porque ele ajudou a fazer algo catastrófico, tá ligado? Aí ele toma a decisão de ligar meio que pro Ibama da região dele, falando, eu tenho uma denúncia aqui pra vocês. Aí ele conta que estavam fazendo experimentos cruéis em chimpanzés no laboratório tal e tudo mais. Depois disso, ele se leva de Vasco. Voltamos então para o Rohan e ele recebia ligações sobre o sucesso do projeto, que ele fala que deu tudo errado, deu merda, só que ninguém escuta ele. E aí, de repente, ele escuta um barulho muito estranho, e ele vai investigar o que está acontecendo. Chegando no corredor, ele vê que a porta do laboratório estava aberta, e aí ele vê umas pegadas meio estranhas. E aí, quando ele abre a porta,
um chimpanzé infectado parte para cima dele. Assim, Rohan é mordido no rosto, o chimpanzé vai embora em busca de carne fresca, e assim Rohan se transforma no primeiro humano infectado. Dia seguinte, estamos em Cherry Hinton Hall. Em uma manhã tranquila, quase banal. Pessoas passeiam, crianças brincam e famílias aproveitam o começo do dia. É aí que conhecemos a família Donnelly. Um pai, uma mãe, 2 filhos adolescentes e o caçula, Liam. Eles estão ali para um simples piquenique do aniversário da mãe, tentando esquecer a rotina e aproveitar um momento de paz. Enquanto todos se acomodam na grama, Roger, o pai, ele leu o jornal e lá dizia que houveram alguns ataques a quilômetros dali e que poderia até ter umas pessoas mortas no meio. Mas sua esposa falava: Roger, estamos num piquenique, não fica além dessas coisas não. Aí temos aqui Alex, o revoltadinho, irritado com tudo, e a filha adolescente, emo gótica, falava: eu acho que só a mamãe quer estar aqui, hein? Aí o Roger falava: cala a boca, seus fela da puta, vocês vão ficar aqui, ponto final. Aí o emo revoltadinho falava: tá bom pai, tá bom. Aí o Roger putaço pegava o Alex pela orelha e levava pro canto pra tirar satisfação, falando: segura tua onda aí, moleque. É aniversário da sua mãe e você vai ficar pianinho aí, ok? E ele todo debochado falava: tá bom pai, desculpa aí. No dia a dia, essa família deve ser muito boa, viu? Aí depois desse esporro, eles rapidamente voltam a se entender. Aí o Roger falava: tá tudo bem meu filho, eu já tive essa fase. Aí no meio do caminho, eles encontram uma ciclista que tava caída ali. Alguma coisa assustou ela que fez ela cair. Mas aí beleza, eles ignoram. O Alex beijava a mãe falando: mãe, desculpa aí, viu? Tudo certo, tudo resolvido. Mas o Liam tava desaparecido. Mas rapidamente, a mãe localiza ele, dizendo: Liam, meu filho, venha pra cá, vamos comer. Mas aí de repente ele falava: mãe, eu tô vendo um macaco em cima... Calma, vamos começar de novo. Ele falava: mãe, tem um macaco em cima da árvore. E era exatamente o mesmo chimpanzé do laboratório, raivoso e salivando sangue. De repente, ele parte para cima do garoto. Ele pula em cima do Liam e em seguida vomitava um jato de sangue em seu rosto. E a família assistia aquela cena com horror. Tudo aconteceu de forma muito repentina e muito rápido. Então, pai e filho se juntam e começam a linchar o chimpanzé, até que o animal não consiga mais se levantar. O garoto estava desacordado, mas por sorte, haviam paramédicos ali perto que rapidamente socorrem o garoto. Ele era colocado na maca, mas estranhamente estava convulsionando. Os paramédicos percebiam que sangue saía de seus olhos. Eles estavam sem entender o que estava acontecendo com o moleque. A família, e principalmente a mãe, estavam desesperados. Ela perguntava: meu Deus, o que está acontecendo com meu garoto? De repente, Liam cuspia sangue no paramédico e agora estava totalmente infectado. Pra piorar, o moleque vomita sangue pro alto. Aí depois disso, o paramédico dizia: olha, a gente vai levar o seu filho pra Londres. Não podemos levá-lo pro hospital de Cambridge, que é a região onde eles estão. Ele dizia que tava tudo um caos e não tinha jeito. E assim, os paramédicos o levavam. E um deles falava que eles não podiam ir junto. Enquanto isso, um ciclista aparecia e encontrava o chimpanzé sem vida. E de repente, os primeiros infectados apareciam. E todos atacam o homem furiosamente. Então voltamos para os Donnelly, e sem pensar 2 vezes, Roger manda todo mundo entrar e eles seguem a ambulância. Assim que chegam na cidade, rapidamente percebem que tem algo de errado. As pessoas estão se atacando, eles se mordiam e se atacam como se fossem animais. Mas então, a ambulância que eles estavam seguindo parava bruscamente. O paramédico saía e abria a porta para ver o que estava acontecendo lá dentro. E lá estava Liam e outros paramédicos infectados. E a família só podia assistir, o caçula se transformando num monstro sanguinário. Roger impede sua esposa de sair do carro, e o caçula infectado tenta partir para cima da sua família, o que obriga Roger a acelerar e jogar o seu filho. Sua esposa, furiosa e brava, dizia: não, você matou nosso filho. Mas o Alex falava: não mãe, alguma coisa aconteceu com ele, ele não é mais o Liam. Então sem escolhas, Roger simplesmente vai embora. Alguns dias se passavam e a família estava trancada dentro de casa e eles ouviam uma transmissão na TV que dizia que o primeiro-ministro de Londres declarou estado de emergência, assim como nas áreas próximas. Aqui vemos que a família estava na merda, sem comida, sem esperança, sem nada. No entanto, decidiam que não podiam mais ficar assim, ir para um lugar seguro. Então a mãe sugeria: vamos para a estação de trem King Cross. Mas chegando na estação King Cross no dia seguinte, viam que muita gente teve a mesma ideia. E deu merda. Parecia que não existia lugar seguro. Era o fim do mundo.
A família Donnelly observava tudo de cima de um viaduto. Então, sem muitas opções, eles decidem ir para o centro, porque lá tem mais policiais no parlamento e tudo mais. Só que depois eles pensam, não, muito arriscado. Pode ser que o mesmo caos que tem aqui esteja lá também. Aí depois pensam, não, vamos para Tamisa, lá tem barcos. E o Alex dizia, nossa, eu lembrei agora, o pai dos meus amigos tem um iate, tá ancorado em Battercia. Se chegarmos lá, poderemos seguir o rio até um lugar seguro. E o Roger fala, beleza, não temos um plano, vamos lá. O tempo passa e eles passam por uma rua deserta. Estava quase escurecendo. Alguns infectados até apareciam e pulavam em cima do carro, mas Roger rapidamente consegue derrubar todo mundo e vazar. Eles chegam no parlamento, mas tá tudo vazio e tudo abandonado. E Alex dizia que estavam perto da ponte de Winchester. No entanto, haviam vários e vários infectados só esperando por carne nova. E novamente a família é perseguida. Então, acelerando, eles conseguem finalmente chegar na ponte, e os barcos estavam logo ali, mas para isso eles tinham que descer, e não tinha jeito, e eles tinham que pular. No entanto, os infectados estavam chegando, mas Roger se oferece para ficar, juntamente com sua esposa, dando uma chance para seus filhos escaparem. Então, eles se abraçam uma última vez, e assim dão adeus a seus pais. Em seguida, os adolescentes pulam e conseguem se salvar. E é com este sacrifício que eles permitem que seus filhos tenham uma segunda chance.